realmente estarmos nessa noite aqui. E assim como o pastor Jorge falou sobre nós também, se fôssemos escrever um livro hoje sobre a nossa vida, obrigatoriamente teria que ter a pessoa do pastor Jorge, a pessoa da tia Laureci nesse livro, porque eles fizeram parte da nossa história. Eles são padrinhos do nosso casamento. Quando casamos em Fortaleza, há mais de 20 anos atrás, foram os nossos padrinhos, fizeram aquilo que puderam fazer por nós. Muitas coisas, quem sabe, teriam sido diferentes se não fosse Deus não tivesse usado este casal para nos abençoar. Então, eles também fazem parte da nossa família, da nossa história. E assim como ele considera como se nós fôssemos da família dele, é recíproco, pastor. Consideramos realmente o Senhor e toda a sua família como fizesse parte da nossa família. E sabe o carinho e a consideração que temos e a história que temos realmente passado e a contar. Mas, queridos, eu quero nessa noite compartilhar com vocês, tá? Algumas experiências que tivemos e vou tentar resumir um pouco o que Deus permitiu que nós passássemos. Eu gosto de compartilhar quando eu tenho a oportunidade dessa experiência, porque ela foi muito forte na nossa vida e tem abençoado a outras vidas, tem contribuído para que outras vidas possam, quem sabe, não passar por aquilo que passamos, né? Eu perguntaria aqui, farei uma simples pergunta para vocês. Alguns de vocês são empregados, certamente aqui, né? São funcionários, alguns. Mas quem de vocês que são funcionários gostaria de ser patrão, gostaria de trabalhar por conta própria? Alguém gostaria? Todo mundo queria ser empregado? Alguns, né? Amém. Eu também fui empregado há muitos anos e eu também tinha o desejo de ser patrão. E alguns anos atrás, eu sirvo ao Senhor, queridos, eu abri um parênteses, eu sirvo ao Senhor desde os 17 anos de idade. Como o homem não tem vergonha de dizer a idade, né? A mulher gosta de esconder tudo, mas homem não, eu tenho 49 anos de idade. Com 17 anos de idade eu aceitei ao Senhor como Salvador da minha vida. Mas, há pouco mais de 10 anos atrás, já servindo ao Senhor há quanto tempo? Tendo grandes experiências com Deus. Depois, inclusive, depois de ter vindo ao Rio Grande do Sul, né, como o pastor Jorge falou, morei um tempo com ele, lá em Pelotas, eu e minha esposa, não tive nossas filhas ainda. Quando eu voltei para Fortaleza, alguns anos depois, eu conversando com meu cunhado, um dia à noite, quando eu me vi, me tornei sócio dele. E coloquei uma empresa, uma fábrica de vela para aniversário. Interessante, queridos, que mesmo servindo ao Senhor há quanto tempo, Deus tendo feito tantas coisas na nossa vida, eu não investi um segundo da minha vida perguntando se era esta a vontade de Deus. Se realmente Ele queria Ele permitia que eu abrisse aquela empresa, que eu me tornasse sócio de um empresário através de uma sociedade naquele momento, naquele dia, naquele segmento que eu não conhecia. E eu não investi. Alguns dizem não gastei, mas eu não acho que é gastar, é investir, né? Eu não perguntei a Deus se era a vontade dele. Comecei a empresa, no outro dia eu já era sócio, já estava comprando material para botar uma empresa de uma coisa que eu não conhecia. Que conhecia da área era meu sócio, meu cunhado, foi com ele. Meu cunhado, ele conhecia, porque ele foi funcionário de uma fábrica de vela, ele trabalhou, ele sabia de tudo, eu não sabia de nada. E eu entrei com corpo e alma numa coisa que eu não conhecia. Grande erro. Principalmente quando nós não temos capital de giro, quando nós não temos dinheiro suficiente para entrar numa área em que nós não conhecemos. Mas eu entrei, não consultei a Deus, e a coisa começou.
supostamente começou dando certo. Lá adiante, a coisa começou a andar para trás, e andar para trás, andar para trás. Depois entrou meu irmão como sócio também, eram já 3 sócios. E, resumindo, chegamos ao ponto de falir. Só que antes de falir totalmente a fábrica, meu cunhado saiu primeiro, meu irmão saiu. Eles saíram sem lucro, mas também não saíram com prejuízo. E eu fiquei achando que a coisa ia dar, porque eu não queria ver a coisa fechar. E eu fiquei com todo o prejuízo que você possa imaginar. Nesse caminho aí, também cometi outro erro. A Bíblia fala, querido, de jugo desigual. Quem sabe o que é jugo desigual aqui? Alguém sabe? O que seria? O que seria jugo desigual para você? Quando você não está na mesma fé de uma pessoa. A pessoa quando você não está no mesmo nível. Ok. Quem já viu aqui um cavalo levando carga em cima, ou na televisão, ou pessoalmente, né? Se você observar, quando você coloca uma carga em cima de um animal, você bota a mesma quantidade de um lado, você tem que colocar do outro lado, porque senão vira, né? Isso é um jugo desigual. E a Bíblia fala de jugo desigual. E nós sempre aprendemos que jugo desigual é casar com uma pessoa descrente, né? Na igreja, eu sou cristão, tenho um temor de Deus e não vou me relacionar com alguém lá fora porque é um jugo desigual. Está certo? Está certíssimo. Mas não é só isso. Sociedade também com pessoas que não têm um temor de Deus também é jugo desigual. E naquele momento meu cunhado não era cristão. Eu comecei também errado. Quebrei princípios, não consultei a Deus. Meu cunhado ele não tinha temor a Deus ainda, não tinha aceitado Jesus ainda. Eu quebrei 2 princípios. Lá adiante, a empresa faliu. Eu vendi tudo que foi possível vender. Eu trabalho com contabilidade, sou profissional da contabilidade há mais de 20 anos. E tinha um desejo, gosto muito de empresa, gosto muito de comércio. Eu tinha um desejo de parar com contabilidade e ser empresário. Então, enquanto nós estávamos com a fábrica, eu ainda estava mantendo ainda a contabilidade ativa um pouquinho ainda, planejando um dia fechar o escritório e parar com contabilidade. Deus é tão bom, mas é tão bom que Ele não permitiu que eu fechasse o escritório totalmente. Quando eu falei, queridos, e eu fui olhar o que eu devia, eu estava devendo 30 vezes aquilo que eu ganhava. Aquilo que eu ganhava o quê? Porque quando eu falei total, eu ainda tinha um escritório ainda. Ainda tinha uns clientes, tinha 5 clientes na verdade. Eu fiquei devendo 30 vezes aquilo que eu ganhava. Outra coisa, quando a gente não tem o costume de dever, é muito doloroso dever. Principalmente quando nós temos o temor de Deus. Porque nós aprendemos no princípio da palavra de Deus que nós devemos comprar e pagar. Que a palavra do crente deve ser o quê? Sim, sim. Não, não. Comprar, pagar. E agora eu me vejo devendo 30 vezes o que eu ganhava. O telefone tocava várias vezes por dia e eu sabia o que era a cobrança. Eu tinha que falar a mesma coisa para todo mundo. A minha filha, que hoje está ali, muito linda, olhando para mim, era pequena. Ia comigo no mercantil, ela pedia as mínimas coisas e eu era obrigado a dizer não para ela. Então, eu comia, quando eu tinha empresa, eu comia carne de primeira. Aí agora eu me via comendo carne de terceira. Eu andava no Fusca, eu tinha um Fusca. Aí agora eu estava andando de mobilete. A pé. Começou tudo a descer. Mas uma coisa, pastor, que eu observei é que às vezes nós queremos vencer e passamos por alguma situação, mas não estamos dispostos a pagar o preço. E às vezes nós temos que descer para conseguir subir novamente. Só que tem pessoas que diz o provérbio aí que comem ovo e arrota caviar. Não sei se esse provérbio é conhecido aqui, né? Mas tem gente que come ovo
E a rota caviar. Caviar, o quilo de caviar deve ser o quê? Uns 100 reais, mais de 100 reais, né? Então, tem gente que come ovo e a rota caviar. Mas eu, minha esposa, minha família tivemos que descer, sabe? Lá embaixo. Só comprar exatamente o necessário. Todo o supérfluo foi cortado para que nós pudéssemos pagar aquilo que estávamos devendo. Mas mesmo assim, queridos, vamos imaginar aqui agora, vamos contar aqui. Eu ganhava 1.000 e devia 30 mil. Eu precisaria 30 meses, 2 anos e 6 meses, sem comer e sem beber para pagar o que eu devia. Impossível para quem é pai de família. Momento desesperador. Eu chorava para um lado, a minha esposa chorava para o outro. Passava na cabeça a vontade de sair gritando no meio da rua pedindo socorro. Não é exagero, não é exagero. Passavam coisas na cabeça. Mas sabe por que eu não saí pedindo socorro lá fora? Porque o que você está fazendo nessa noite aqui, muitos não vieram nesta noite, muitos, ou porque não puderam, ou porque não quiseram, mas o que você está fazendo nesta noite aqui, neste lugar, vai fazer a diferença na tua vida, na hora que você precisar. Queridos, nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. E eu, quando tinha idade de vocês, da maioria de vocês, Deus me deu o privilégio de ter tempo de buscar o Senhor. E eu não perdi a oportunidade de buscar o Senhor. Porque Deus sabia que um dia eu não ia ter essa oportunidade. E Deus sabia que um dia, o que eu aprendi quando jovem, eu ia colocar em prática lá, mais adiante. E naquela hora do desespero, queridos, naquela hora da angústia, naquela hora em que a gente olha para os 4 cantos e não vê saída para nada, aquilo que eu aprendi há anos atrás fez a diferença. Eu não sei se vocês conhecem, mas está aí nos livros, está aí na internet, está aí onde você quiser pesquisar. O urso polar, ele dorme, ele fica acordado 6 meses comendo. 6 meses o urso se alimenta, o urso polar. E ele come o máximo de focas possíveis, porque focas são gordas. E ele precisa de gordura, porque ele sabe, o urso polar sabe que ele vai passar 6 meses dormindo e se alimentando apenas daquela gordura que ele adquiriu enquanto ele estava acordado. Você nesta noite, você está se alimentando. Você não sabe amanhã se você vai ter que se alimentar dessa gordura que você está adquirindo nessa noite. Queridos, mas eu tive que fazer isso. Na hora do desespero, na hora que eu começava a chorar, via minha esposa chorar, e que eu olhava para os 4 cantos, não via chance de pagar aquilo que eu devia, a palavra de Deus gritava dentro de mim, pastor. Mas gritava dentro de mim. O salmista falava para mim, o versículo falava, Edvan, a palavra de Deus diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência de garopão. Louvado seja o nome de Jesus. E ao invés de eu sair correndo como dava vontade, eu conseguia me ver fora do poço, fora da lama. Eu consegui me ver vitorioso. Fui moço e agora sou velho. Então meu coração dizia, Edvan, eu nunca te desamparei, por que eu vou te desamparar agora? Mesmo que tu não me consultares, mesmo que tu não fui consultado para tu abrir a tua empresa, para tu fazer o teu negócio, mas eu não vou te desamparar. Isso me dava força, ânimo. Mas queridos, quando você está com dor, qual o teu desejo? Primeiro, que essa dor não existisse. Segundo, que ela passasse imediato. É ou não é? Dívida é a mesma coisa. Quando você está com dívida, você gostaria de não estar com dívida. E você queria também que ela fosse imediata, sanada. Você gostaria de abrir aqui a porta e ter um molho de dinheiro e lá um bilhetinho. O Papai do Céu mandou para você quitar a sua dívida. Quem não gostaria? O cartão de crédito aqui, ou
100 mil reais na conta que o papai mandou para mim, né? Do céu. Quem não gostaria? Eu desejei isso. Eu desejei isso, mas não aconteceu. Sabe como foi que aconteceu? Papai do céu disse: Edivan, eu não vou te desamparar, mas eu vou te dar força, sabedoria, inteligência, e vou te ensinar o caminho que tu deve traçar para vencer. Primeira coisa que o Papai do Céu fez foi me dar força. E eu voltei para a sala de aula. Eu que queria deixar a contabilidade, os clientes chegavam para mim e diziam: olha, alguém chegava para mim e dizia: olha, empresa tal está precisando de contador. Eu disse: não, aquela empresa é muito difícil isso daí, eu não quero mais envolver com isso. Eu ia cada vez me distanciando mais da contabilidade. Agora, queridos, eu precisava. Eu voltei para a sala de aula, comecei a fazer cursos, treinamentos e pedindo a Deus o que viesse eu pegava. Porque o que viesse para mim fazia a diferença. Voltei para a sala de aula. Deus me deu coragem, força, mesmo lá no fundo do poço. Mas Deus fez uma coisa maravilhosa, pastor. Deus tirou as escamas dos meus olhos. Deus me fez enxergar aquilo que eu não enxergava. Fui funcionário muitos anos da igreja que o pastor Jorge dirigiu lá em Fortaleza. Fui funcionário do Centro Social Filadélfia. Está aqui o Centro Social, no mesmo terreno da Igreja Batista. Profissional da contabilidade. Fui contador lá do Centro Social, fui encarregado do setor pessoal, fui um bocado de coisa lá, né, pastor? Mas nunca tinha passado pela minha cabeça, queridos, que eu poderia ser uma bênção para as igrejas. As igrejas poderiam ser uma bênção para mim como profissional da contabilidade. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Quando eu fui ao fundo do poço, pastor, em 2002 para 2003, eu cheguei na minha casa, tinha lá um pastor orando com a minha mãe. Esse pastor tinha sido, inclusive, meu funcionário na fábrica de vela. O irmão Cardoso chegou a conhecer. E depois terminou a oração, ele chegou para mim e disse: Edivan, Deus manda dizer para ti que Ele vai abrir uma porta para ti, onde já existe outra porta aberta. Falou tudo e não falou nada. Né? Eu vi um envelope, mas me disse o que tem dentro. Mas uma coisa eu nunca esqueci do meu saudoso, meu primeiro pastor. Ele disse: Edivan, a palavra de Deus, a profecia, ela é verdadeira quando ela se cumpre. Pode ser como for, pode ser genérica, pode ser como for. Ela é de Deus se cumprir. Querido, esta profecia, pastor, se cumpriu literalmente. Literalmente. Depois dessa profecia, se você me perguntar, eu não consigo lembrar. Mas quando eu me vi, eu estava pesquisando na internet, eu estava comprando livros, eu estava, envolvido 24 horas, pesquisando tudo sobre igreja, sobre a legislação brasileira e a igreja evangélica. Em 2002, queridos, Deus me fez saber, nesta época, que tinha acabado de haver uma mudança do Código Civil Brasileiro, em 2002, que ia entrar em vigor em 2003. E nessa mudança, as igrejas deixavam de ser igrejas e passavam a ser associações. Isso mudava muito as regras. A igreja perdia a sua personalidade jurídica que ela tem desde 1900 antigamente. 1948, até antes disso, a igreja já tinha uma personalidade jurídica própria. Ela perdeu em 2002. As igrejas que não queriam saber de contador, não queriam saber de advogado, estavam correndo atrás de contadores e advogados. Eu não sabia de nada. Deus me fez saber de tudo isso. Quando eu me vi, eu estava escrevendo uma apostila e eu saí nas igrejas, batendo na porta das igrejas, dizendo: olha, eu existo, sou profissional, sou cristão, estou aqui para somar para vocês, para dar uma palestra, para trabalhar para vocês. Algumas igrejas, pastor, abriram as portas para mim. E cada pastor, eu digo isso para a glória de Deus, cada pastor em que eu trabalhava tinha o prazer de me indicar para outro. Dei palestras em grandes igrejas, dei palestras em seminário para seminaristas. E eu fui crescendo para a glória de Deus.
Aleluia. Queridos, paralelamente a isso, mas a dívida estava lá. A dívida estava lá. E as pessoas ligando para mim, cobrando, e o que é que eu fiz? Eu descobri, queridos, que até para dever tem que saber. Até para dever tem que saber. O que eu fiz? Comecei a pagar, dentro do que era possível, aqueles compromissos mais arriscados. O que eu chamo de arriscado? Uma coisa é você dever o banco, outra coisa é você dever uma jovem que pode tacar o tiro em você. Não é? Então você vai pelo mais arriscado. O banco, queira ou não, ele vai te esperar mais. Então eu comecei por risco, pelos menores, fui deixando os maiores. Ligavam para mim e eu dizia, olha, realmente, contei a mesma história. Quase 10 anos contando a mesma história. Olha, eu falei, e o banco lá escrevendo. E só assumia aquilo que eu podia honrar. Pagava dívida, terminava, assumia outra e fui pagando. Porém, queridos, Deus foi tão maravilhoso que paralelamente eu ia pagando a minha dívida, eu ia crescendo. Mas aí, pastor, quando eu falei, eu tinha um computador e uma impressora. Praticamente. Mas aí eu comecei a crescer, eu precisei de funcionários. Cada funcionário que eu contratava, eu precisava de uma cadeira, de uma mesa, de um computador, às vezes de uma impressora, de um no-break, e cadê dinheiro para comprar e crédito para comprar? Porque eu estava mais sujo que a puleira de galinha. Né? Não tinha crédito. Sabe o que foi que Deus fez? Deus colocou pessoas no meu caminho que sabiam que aquilo na minha vida foi um acidente, confiaram em mim. Deus tocou no coração e disseram, eu estou aqui, porque daí vier. Teve pessoas da minha igreja que chegou aí, sabe, quase 10 anos atrás, chegou a comprar 4 mil reais no seu cartão para mim. Eu estava lá, olha, irmão, estou aqui, estou precisando de um computador, meu computador pifou, tal, me aguarda que eu estou chegando. Ele chegava lá, comprava no cartão dele para mim. Outro começou também a comprar no cartão dele, achou pouco, ele disse, eu vou te colocar como do meu dependente, para mim nem tem mais que ir, agora tu vai ser meu dependente. Aí ele achou pouco, ele disse, não, esse cartão só quem vai usar agora é tu usa à vontade. Deve fazer uns 8 anos que ele fez isso comigo. Queridos, até hoje, essa pessoa não perguntou se eu estou devendo no cartão dela e como é que está o cartão dela. Sabe quanto é o limite desse cartão? 9 mil reais hoje. Deus começou a usar as pessoas para suprir as minhas necessidades que eu estava passando. Deus usou pessoas. Teve pessoas, computador hoje é fácil, comprar é barato. Há 10 anos atrás era mais difícil. Tinha uma funcionária lá inclusive foi até filha na fé praticamente, lá do centro social, a Leilinha, do Jailton, chegou a comprar um computador no nome dela lá, financiado pelo Banco do Brasil, que era todo mundo sabe, comprou o computador lá, o nome dela para mim, e assim Deus foi usando, e eu fui crescendo e pagando dívida. Para resumir, queridos, deixei alguma dívida para o final, as maiores, quando foi em 2012, há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, faltava o Banco Itaú. O Banco Itaú, só a dívida corrigida lá estava mais de 30 mil reais. Só o Banco Itaú. Porque é quilométrico as coisas, né? Mas o Banco Itaú me fez uma proposta há 2 anos atrás, por R$ 1.800. E obviamente eu paguei. Mas deixei por final um amigo meu, que ele é funcionário do Banco do Nordeste, um irmão em Cristo, e ele tinha, há 10 anos atrás, ele tinha me emprestado um valor e tinha também pago a causa de um funcionário na justiça, me colocou na justiça. Eu devia, em média, de R$ 1.200, pastor, a ele, do ano 2000, 2001. E lembro-me também, queridos, que lá na igreja, em que faço parte de Fortaleza, alguns irmãos chegaram a fazer cotas até. Eu digo, eu vou te ajudar com 50 por mês, durante 6 meses, outro 20, outro 100. Eu disse, amados, um dia eu te devolvo. Um dia eu te devolvo.
no mínimo corrigido pela poupança. E eu tive a honra mesmo, de procurar cada uma dessas pessoas no ano de 2012 e chegar, fulano, está lembrado que você me ajudou? Olha, segundo as minhas anotações, você me prestou tanto, e corrigido isso agora é tanto. Queridos, eu louvo a Deus e me emociono muitas vezes quando eu lembro disso. Das pessoas que me ajudaram, só uma recebeu o valor que eu fui devolver para eles. E só recebeu porque eu insisti, porque eu sabia que ela estava precisando. Os demais disseram, Edivan, eu não quero de volta. E sabe por que eu não quero? Porque se fosse eu, você também não queria. Deus fez isso. E eu tinha deixado esse amigo meu para os finalmente. Quando foi, a Elisângela estava grávida da Sofia, esta última filha, e nós ligamos para ele dizendo, fulano, estamos indo aí, queremos encontrar com você. E ele me recebeu lá na empresa que trabalha, no Banco do Nordeste, e ele nunca imaginava que fosse isso. Chegamos lá, ele nos levou a um local propício, ele é advogado lá no Banco do Nordeste. Chegamos para ele e dissemos, olha, fulano, nós estamos aqui primeiramente para te agradecer. Te agradecer porque quando precisamos, você nos socorreu. Queridos, e a hora que nós sabemos aonde existe amigo, é quando você precisa. E na hora que você não tem nada, aí você descobre quem são os seus amigos. Porque aqueles que não são, na hora que você não tem nada, eles fogem de você. E ele, quando nós precisamos, ele nos socorreu. E chegamos lá para ele e dissemos, fulano, estamos aqui para te agradecer. Porque quando precisamos, tu nos socorreu. E segundo, estamos aqui agora para te devolver o que você nos emprestou. Ele tinha emprestado R$1.200 aproximadamente. Corrigido, dava R$3.196, parece. Eu fiz um cheque de R$3.200 e levei para ele. Aquele dinheiro não era meu, era dele. Eu devia. E eu disse, fulano, agora estamos aqui para te devolver. Ele disse, pare aí. Você lembra que eu já tinha falado para você que você não devia nada? Mas, meu amado, é muito diferente. Você está lá na lama, devendo mundos e fundos, e alguém dizer, não, Edivan, você não deve mais nada não. É muito diferente. E eu olhar para os olhos do pastor Jorge, o pastor Jorge está aqui, cheque de 3.200. Esse Edivan, é seu. É diferente. E em 2012, a última pessoa que nós deixamos, propositalmente, levamos o cheque de R$3.200. E ele olhou para mim e disse, eu já tinha te dito. E agora eu repito, você não me deve nada. E a Elisângela estava grávida e disse, agora que você vai precisar de dinheiro mesmo, leve, é seu. Mas antes disso, dele dizer isso, ele disse, eu louvável, eu estou surpreso com a atitude de vocês. Amados, eu me considerava apenas um carro com bateria descarregada. Eu precisava apenas um empurrão para pegar a bateria e voltar a funcionar. E esse empurrão, querido, foi o Papai do Céu que nos deu, usando meios, usando pessoas. Então, às vezes nós temos um problema e achamos que vai ser resolvido da nossa forma. Né? Abrir a porta, ali o dinheiro, né? Não. Deus usa vários meios. Deus usa pessoas. Deus usa a forma dele. Mas o importante é que ele resolva. O importante é que ele não nos desampara. O importante é que ele nos socorre. Para encerrar, queridos, para a glória de Deus, debaixo do sangue de Jesus, eu que era falido, hoje, em Fortaleza, estado do Ceará, para a glória de Deus, repito, nós somos hoje, se não somos hoje o maior escritório de contabilidade especializado em igreja, eu sou, no máximo, o segundo. Para a glória de Deus. Eu escuto que tem uma contadora que trabalha lá para uma entidade, que trabalham para várias igrejas. Mas eu não conheço nenhum escritório no Ceará que seja especializado em igreja, mas foi da forma de Deus, e foi no tempo de Deus. E às vezes nós queremos que a coisa venha imediata, mas lembramos, queridos, que foram 10 anos para começar a contar esse testemunho. Que Deus nos abençoe.
Obrigado. Eu quero dizer que foi eu que meti o Edivan nessa enrascada de contabilidade. Foi ou não foi? Foi verdade. Ele foi trabalhar comigo, não ganhando muita coisa não, ganhando um pouquinho. E mais para me ajudar do que na realidade para ganhar. E aí, um dia lá na Casa Velha, lembra? Aquela Casa Velha que a gente alugou, né? Pesadelo Aventura. E eu disse para ele, Edivan, já que você já tem um estudo de computador, então tira a tua carteirinha e vamos agir. Não, pastor, mas eu não tenho experiência nenhuma. Não, vamos conversar. Né? E isso. Amém? Deus tem seus caminhos. É como o Edivan disse. E eu louvo pela igreja de Fortaleza. Uma igreja que eu tenho a impressão que aprendeu no meu tempo, né? De repartir. Lá era verdadeira repartir, né? Construía banheiro para as pessoas, né? Era tijolo que dava para fazer um lado da parede, e assim ia, né? Com aquela ajuda e colaboração e amor fraternal. Eu louvo a Deus. Que coisa boa, meus irmãos, é ser útil pro próximo. Não existe coisa melhor. Me permite só dizer uma coisa aqui, eu acho que isso é importante para somar o que o pastor está dizendo. Amados, eu queria que você guardasse no coração de vocês o seguinte: antes da gente falir, nós sempre contribuímos, ajudávamos o nosso irmão, nossos parentes. E nós nos vimos na situação de precisar, né? De ajuda. Pessoas fizeram cotas para nos ajudar. E para a glória de Deus, agora nos vemos numa situação de poder novamente ajudar. E sabe o que eu descobri? Descobri apenas o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Que é melhor dar do que receber, queridos. Então, pastor, eu quero infinitamente vezes poder ajudar do que ser ajudado. Porque o dinheiro da igreja passa pelo nosso bolso, não é? Então, eu só ajudo se eu tiver. Então, queridos, que cada um de nós possamos ter muito mais prazer e condição de dar do que receber. Nós falamos na escola dominical, né? Melhor é dar do que receber. Isso é a matemática de Deus. Nos ensinaram, nos mostraram através da fé, através da palavra do Senhor. Foram pessoas que também influenciaram a nossa vida profissional, né? Pessoas também que nos ajudaram espiritualmente em momentos difíceis, o pastor, a irmã Aureci. No início do nosso casamento, né? Foram nossos padrinhos, como o Edivan se expressou, e se doaram também, fizeram parte da nossa história. Então eu só tenho a agradecer a vida de vocês dois, agradecer a Deus, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito feliz mesmo. E eu quero dizer para a amada igreja que vocês estão com duas preciosidades, porque essas pessoas, o pastor Jorge, a irmã Aureci, são pessoas que realmente amam a obra do Senhor. Eu sou testemunha viva de quanto eles se doam, de quanto eles se entregam. E vocês também, com certeza, na convivência, sabem disso, né? Mas eu só quero ratificar realmente o quanto eles são preciosos. Eu tenho certeza que Deus vai recompensar ainda mais a vida de vocês dois. Eu tenho certeza que aquilo que vocês não alcançaram ainda aqui, mas com certeza vocês vão ter todo o cuidado do Senhor lá na glória, né? E eu tenho certeza também, profetizo, viu, irmão, assim, né, que os seus filhos, os seus netos, os seus descendentes, realmente vão cuidar de vocês como vocês merecem. Porque vocês merecem o melhor. Porque vocês dão o melhor, né, daqui para o Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem o melhor para vocês. Amém? Obrigado.